Você está bem de saúde, está tudo bem na sua vida, na vida pessoal, na vida familiar. Você está trabalhando na empresa todos os dias ali, desempenhando o que você tem que fazer e de repente acontece um acidente de trabalho. E é como se o mundo perdesse o chão. Muitas vezes a pessoa que sofre um acidente é uma serra que corta um membro do corpo, ou é um estilhaço que vem e a pessoa perde a visão, ou muitas vezes alguma queda e aí tem uma fratura na coluna, não consegue mais andar direito. Enfim, o trabalhador nunca mais volta a trabalhar como antigamente quando não perde definitivamente a capacidade para o trabalho. E aí aquela situação, afastamento com o INSS, a cada 3, 4, 6 meses tem que passar por perícia, aquela angústia de não saber se vai ser renovado o seu afastamento ou não. E uma dúvida que muitos trabalhadores têm é saber, quando eu sofro um acidente de trabalho, a empresa tem que me pagar uma indenização também? Ou o que eu tenho que receber só são os direitos do INSS? A aposentadoria por invalidez, ou o afastamento, o auxílio-doença previdenciário decorrente de acidente de trabalho? Existe alguma indenização que a empresa tem que me pagar? Nesse vídeo eu quero explicar bem tecnicamente quando que a empresa tem que pagar uma indenização para o trabalhador, dando os fundamentos técnicos para que você possa, na sua situação concreta, entender se você tem direito a uma indenização ou não. Essa indenização ela pode ser uma indenização por danos morais, ela pode ser uma indenização por danos estéticos, se deixou algum tipo de aleijão, algum tipo de dano aparente, e pode ser inclusive uma pensão vitalícia, que é como se pagasse o seu salário, como se você estivesse trabalhando enquanto você estiver vivo. Inclusive, sobre essa pensão, eu vou fazer um esclarecimento lá no final do vídeo, ok? Eu sou o Wander Medeiros, advogado e professor de Direito. Dizer para vocês o seguinte, quem diz quando a empresa tem que indenizar o trabalhador por um acidente de trabalho é a Constituição Federal. É a Constituição Federal que estabelece as hipóteses em que a empresa tem que indenizar o trabalhador quando ele sofre um acidente de trabalho. Porque, em princípio, o que o trabalhador vai receber de benefício se ele tem um acidente de trabalho? Os benefícios do INSS, que são aqueles que o INSS paga para o trabalhador que fica incapacitado para o trabalho. O afastamento, o auxílio-doença acidentário, a aposentadoria por invalidez, o auxílio-acidente, que eu já falei em vários vídeos anteriores. Mas e quando que o trabalhador vai ter direito a receber da empresa uma indenização por aquele acidente de trabalho que aconteceu? É a Constituição Federal que delimita isso, no artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, que vai dizer lá na Constituição Federal o seguinte, que o trabalhador terá direito a receber os benefícios da Previdência e a empresa ainda terá que pagar para ele uma indenização quando ela concorrer com dolo ou culpa pelo acidente. Ora, o que é o dolo? É quando a empresa, ou o dono da empresa, ou o gerente, de algum modo ela teve intenção de causar aquela lesão para o trabalhador, o que é raro de acontecer, mas pode acontecer. Imagina um gerente que queira prejudicar um subalterno que vai lá e ocasiona um acidente de trabalho com ele. É muito raro de acontecer na prática, mas pode acontecer. E esses seriam os casos de dolo. Os mais comuns de acontecer são os casos de culpa. Quando o empregador deixa de ter alguma cautela dentro do ambiente de trabalho que ele deveria ter tido e que, se ele tivesse tido, poderia ou não ter existido o acidente de trabalho, ou se o acidente de trabalho acontecesse, seria muito menor as consequências dele. Exemplo clássico, equipamento de proteção individual. A empresa não entrega para o trabalhador os equipamentos de proteção individual que ele precisa para, por exemplo, subir num poste. E aí ele está sem o cinto de segurança. E aí, de repente, ele cai de lá e bate as costas e fica inválido, perde a capacidade de movimentação, não consegue nunca mais andar na vida dele. Ora, se tivesse o equipamento de proteção, se tivesse o cinto de segurança para o trabalhador subir no poste, ele provavelmente não teria caído daquela altura. Ainda que ele tivesse se desequilibrado, na queda não teria acontecido, porque o cinto de segurança seguraria lá onde ele estava. Então esse é um exemplo de quando a empresa responde por uma indenização para o trabalhador, quando ela tiver concorrido por culpa pelo acidente de trabalho.
Isso está garantido na Constituição Federal para todos os trabalhadores, no artigo 7º, inciso 28. Quando um trabalhador sofre acidente de trabalho e a empresa concorreu com culpa por esse acidente, ele tem que procurar um advogado da sua confiança, que vai então propor uma ação pedindo essa indenização. E essa indenização, como eu disse, pode ser moral, pode ser estética e pode ser inclusive material. E eu falei que ia deixar um bônus para quem assistisse o vídeo até o final. Essa pensão mensal vitalícia que o trabalhador recebe lá da empresa por ter perdido a capacidade de trabalho, ela não se mistura, ela não pode ser compensada, não pode ser deduzida de eventual aposentadoria por invalidez que ele está recebendo do INSS. Ele vai receber as duas coisas. Perfeito? E você que está assistindo esse vídeo, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se eu puder contribuir respondendo a sua dúvida, a gente pode auxiliar outras pessoas. E se fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com amigos e me siga nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse.